A paz a todas as irmãs. Quero trazer essa noite a palavra. Que o Eterno possa desde já abençoar a vida de cada uma de vocês. Que o Espírito dele possa abrir todo o entendimento. Que ele possa abrir o coração de vocês nessa noite, para que a palavra possa ser edificada. A parábola do semeador diz que o semeador saiu para semear. E várias sementes caíram, mas ela só deu frutos na terra fértil. Então, que a nossa terra, que é o nosso coração, para ela dar frutos, ela tem que ser uma terra fértil. O que é uma terra fértil? É uma terra que reconhece que precisa. Irmãos, o princípio da adoração ao Pai é o reconhecimento. Eu reconheço que sem Ele eu nada posso fazer. E eu reconheço que eu preciso, eu necessito dele. Então que você possa parar esse momento, que você possa ter um tempo agora, para que nós possamos dividir essa palavra. Que ela possa ser semente em tua vida e que ela possa dar fruto, que ela possa entrar em virtudes na tua casa, que ela possa edificar a tua vida espiritual e a tua família. A palavra está no livro de Zacarias, capítulo 13, e vai falar o seguinte: Naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. E acontecerá naquele dia, oráculo de altos exércitos, que eu exterminarei da terra os nomes dos ídolos. Eles não serão mais lembrados. Também os profetas e o espírito de impureza, eu os expulsarei da terra. Se alguém profetizar novamente, seu pai e sua mãe que o geraram, dir-lhe-ão: Tu não viverás, porque falastes mentiras em nome de Al. E seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão enquanto profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas terão vergonha de suas visões, quando profetizarem, e não vestirão manto de pele para mentir. Cada um dirá: Não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se lhe disserem: Que são essas feridas em teu peito? Ele responderá: Aquelas que recebi na casa de meus amigos. Bendito seja o Eterno por essa palavra. Amados, sempre que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras vêm usar o termo naquele dia, naquele grande dia, o dia da vingança, no dia do Eterno, ela está se referindo aos tempos dos fins, está se referindo ao tempo final. Porque o dia do julgamento ele vem sendo marcado em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Zacarias, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eles vêm tratar e vêm falar sobre esse grande dia, que é o dia da fúria, o dia onde o Senhor derramará a sua taça da ira sobre a terra. Então, sempre que a Bíblia trouxer esse termo, ela está falando sobre o tempo do fim, que eu creio que nós estamos vivendo. Quem me conhece, vem na minha casa, sabe que eu creio que nós somos a última geração, Isso eu tenho em meu coração toda certeza. A palavra vem dizer que naquele dia para a casa de Davi. Então a palavra está falando para os descendentes. Aqui a palavra não está falando para ímpios, não está falando para pessoas do mundo, mas está falando para pessoas que conhecem, que têm uma vivência com o Pai. Naquele dia haverá para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. O que é essa fonte aberta que ele está falando? Ele está falando de um povo que conhece o nome dele, um povo que está na presença dele, mas chegando aquele dia é tratado aqui como um tempo, chegando próximo ao tempo do fim, ele abrirá uma fonte. Essa fonte será uma fonte aberta para os filhos dele. É uma fonte aonde ele vai vir lavar todo o pecado e toda a mancha do seu povo. O que essa palavra está falando? Ela está afirmando que há uma revelação preparada para o tempo do fim. A palavra aqui vem da ideia de que nós estamos vivendo dentro de um contexto e chegando naquele dia ele vai abrir uma fonte aberta, uma fonte de sabedoria, uma fonte de entendimento para lavar o nosso pecado e limpar a nossa mancha.
Então, sempre que eu falar o termo aqui, irmãos, falar o termo igreja, eu estou falando de toda uma geração. Eu não estou falando diretamente a Cássia ou diretamente qualquer uma das irmãs. Eu não estou tratando de títulos nem de placas de igreja, mas estou falando de toda uma geração. Falando sobre a geração cristã, se nós pegarmos o princípio, desde que Lutero, trouxe a revelação através da espada, aonde essa revelação ela feriu, a primeira besta, essa revelação ela veio ferir a primeira besta, que é o Império Romano. Se nós pegarmos aquilo que nós aprendemos com Lutero e se nós colocarmos na balança como o cristianismo está hoje, nós temos que reconhecer que, de fato, nós precisamos ser lavados e limpos e restaurados. Daniel usa um termo, acrisolados, purificados pelo fogo, para que a gente possa voltar ao princípio da adoração do Pai. Só que é uma palavra, irmãos, que traz também uma grande misericórdia, porque mesmo ele vendo aqui que nós estamos em pecado e que nós nos desviamos do caminho dos nossos pais, que nós estamos ainda caminhando um pouco longe do que Paulo de fato pregou, do que Pedro pregou, os nossos pais na fé, os primeiros discípulos, até mesmo o que Lutero veio trazer, e vários outros homens aí do Eterno veio trazer. Se nós fizermos uma avaliação, nós estamos longe daquilo que foi pregado no princípio. Só que, por outro lado, ele traz uma promessa de misericórdia. Ele vai abrir uma fonte aberta sobre a nossa vida. E eu vou entrar em um assunto que eu sei que a maioria das irmãs e a maioria dos irmãos que as irmãs conhecem, das pessoas que têm uma vivência com o Eterno, sentem no coração que há uma grande tristeza espiritual sobre a terra. Por que essa tristeza? O que está acontecendo conosco? É como se fosse um tempo de reflexão. A impressão que nós temos é que nós estamos andando por um caminho e nós paramos no meio do caminho e falamos, Pai, o que está acontecendo? Há um peso espiritual muito grande. Há uma preocupação, é como se nós tivéssemos nos perdido em meio à fé, e a maioria de nós temos muitos questionamentos dentro da nossa cabeça. E um dos questionamentos é, a fé que nós estamos vivendo hoje é o chamado que ele fez conosco?